Fala, Bugrino, fala, Bugrina, sejam bem-vindos ao Bom Dia Guarani número 30. Hoje é segunda-feira, 17 de março de 2025. Eu sou o Lucas Pezão e está começando mais uma semana sem jogos na vida do Guarani, em espera para o começo da Série C. Tá ali, hein? Dia 12, 13, 14 de abril, pouco menos de um mês, o Guarani volta às atividades. Já está treinando, já está com a sua agenda aí de sua programação, na verdade, na preparação para essa estreia. Enquanto isso, tem muito time da Série C ainda em atividade, inclusive o adversário da estreia do Guarani, o Maringá. O Guarani recebe o Maringá em casa, está na semifinal do Campeonato Paranaense e ontem empatou 1-1 com o Atlético Paranaense, o jogo em Maringá, e acho que no meio de semana agora decide a vaga para a final. Então, nosso adversário aí vem animado, vem em ritmo para começar a Série C. Vai ser um jogo bem encardido, mas a gente deixa para sofrer lá em abril. Bom, uma notícia que a gente teve no final de semana foi um amistoso, jogo treino, coletivo, sei lá, do time principal com o time sub-20. Foi meio pouco divulgado, né, antes da partida, mas depois que ela acabou, a gente ficou sabendo que o time principal venceu por 4-3. Não tenho acesso, ninguém teve acesso à escalação inicial, mas a gente soube que quem fez os 4 gols aí do Guarani, teve gol do Luiz Miguel, teve gol do Matheus Sarará, teve gol do atacante Lucas Macedo, que acabou de chegar, e do jovem Cauã Mineiro, que jogou a Copinha, uma gratíssima revelação, tá treinando aí no time de cima, inclusive fez gol nessa partida contra os seus ex-colegas. Ele ainda é sub-17, se eu não me engano, mas já está treinando com os com os profissionais. Primeira crítica do Bom Dia Guarani de hoje é porque a gente não tem a menor ideia de quem fez os gols, pelo menos oficialmente, né? Do sub-20. Pô, um jogo nós contra nós mesmos, né? Qual é o problema de se divulgar quem fez os gols do time do sub-20 também? A gente já pode começar a se acostumar de repente com alguém que está despontando, alguma revelação, enfim. Fica aí essa marca negativa. Parece um desprestígio para a garotada da base, nós não sabemos quem que foi às redes nesse amistoso barra jogo treino. Enfim, sub-20 está em preparação aí, jogando Paulista Cup, Campeonato Paulista deve começar sub-20 lá para maio, o Campeonato Paulista sub-15 e 17 previsto para começar em abril. Aliás, tanto o sub-15 como o 17 jogaram a semifinal da Copa Conecta Fute, venceram ambos o Aster e Itaquá, jogo de ida, e a volta acontece em Guararema na próxima, algum momento dessa semana, não sei exatamente o dia. Então a base dando a sua carinha aí, inclusive tentando fazer frente com o profissional. 4-3, um placar bastante movimentado, hein? É tudo o que a gente sabe. O fim de semana também ficou marcado aí por um resumo, um balanço. Na sexta-feira, o Pastana deu uma entrevista coletiva, né? Não foi especificamente para uma rádio, foi nos canais oficiais do clube e, curiosamente, falou algumas coisas em total contraste ao que disse o presidente Rômulo Amaro dias antes, um ou 2 dias antes, nas entrevistas para rádios de Campinas. Foi uma entrevista não muito longa, mas que, como eu comentei, teve os seus antagonismos ao ponto de vista do presidente. E aí a gente levanta um ponto de atenção. Por que será que a direção do clube e a direção de futebol não falam a mesma língua? Eu estou me referindo aqui, por exemplo, ao comentário do próprio presidente dizendo que o Guarani está indo atrás de meia para o elenco da Série C. E o Pastana diz que não. O Guarani não precisa de meias para a Série C. Que os meias não, o camisa 10 não existe mais. Esse foi um ponto de desacordo. Na entrevista do Pastana também soubemos que o Guarani vai sim fazer uma pré-temporada. Ainda não decidiu se em Itu ou em Águas de Lindóia, para dar aquela última fechada no grupo. Deve ser ali perto da estreia, né? Para dar aquela última fechada para começar o campeonato. Então, acho que lá para começo de abril, talvez, o Guarani deva
viajar para se preparar para a estreia. Pastana também falou de muita coisa, falou do Ryuta Takahashi, que é outro ponto de vista diferente do presidente, diz que o cara, assim, vem para jogar, tem passagem na seleção, que é isso, que é aquilo, e ao mesmo tempo que o presidente disse que é uma espécie de parceria, um convênio, o cara vem aqui, o Guarani está estreitando laços com o Japão, que eu já disse que é uma boa ideia. Então ficou uma dúvida, o japonês vem para jogar? Eu acho que para treinar com o grupo, participar do elenco, sim, mas nas palavras do presidente parece que é uma coisa muito mais na parceria do que de fato em agregar para o grupo. Aliás, ele ainda nem chegou, né? Deve chegar em Campinas essa semana, no momento em que o time já está aí avançando para a segunda semana de treinamentos. Reforços, ninguém falou muita coisa. O Pastana falou em contratações pontuais, 4 ou 5 jogadores. 90% do elenco deve ficar, segundo ele. Temos aí o Caio Dias, que já saiu, também temos o João Marcelo. E aí alguns nomes devem pintar nas próximas semanas. Mas o ponto acaba sendo esse, né? Sobre o mesmo tema, a direção de futebol e a direção do clube parecem ter pontos de vista diferentes, ao menos na comunicação. Isso é muito ruim, né? Ruim no sentido de a torcida não entender onde é que está o alinhamento, achar que ficar em dúvida de por que que isso está assim. Parece que o Pastano tem uma postura muito mais eu que sei, eu que conheço, eu sei, eu tenho as respostas, ao mesmo tempo que o presidente tem uma postura um pouco mais institucional, menos individual, enfim. Convido aí para acompanhar o pessoal a acompanhar, na verdade, a coletiva que saiu no canal oficial do Guarani, depois do Pastana, e depois as entrevistas dos presidentes que estão aí nas rádios, acho que Bandeirantes e Central. Foram os temas aí que permearam a semana passada. Última coisa que o Pastana falou foi perguntado sobre a insistência de jogadores de Portugal. Ele negou, né? Ele negou que só o Luiz Miguel foi formado em Portugal, mas aí é uma questão de ponto de vista, né? Nós não estamos falando de jogadores formados em Portugal, mas estamos falando de jogadores que vieram do futebol português, que o último clube foi o português. E ele se esquivou com algumas respostas, dizendo que é onde os salários são mais baixos, futebol sul-americano é mais caro, enfim. São as explicações que eles dão para isso. O fato é que falta menos de um mês e nós vamos acompanhar de perto aí essa Série C. Ontem à noite, no domingo, a gente fez uma mesa redonda, aí o Léo, pouco mais de uma hora, tratamos muitos temas aqui no nosso Bom Dia Guarani. O conteúdo é mais enxutinho, então eu convido você a acompanhar um pouco do conteúdo de ontem à noite. 1h10 mais ou menos, falando um pouco de tudo. Aliás, ontem comemoramos 5 anos do derby da pandemia, hein? Aliás, começamos a live com esse conteúdo. Enfim, é isso. Boa semana para todos. Faltam praticamente aí 3 semanas para a Série C começar, e a gente só espera que o Guarani se prepare na medida que um campeonato desse precisa. Será um começo dificílimo em termos de tabela e que teremos que apertar os nossos cintos e preparar os nossos corações, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.